A Lei Felca entrou em vigor no Brasil hoje e tá todo mundo falando disso. Em todo canto que eu tô olhando é Lei Felca pra cá, Lei Felca pra lá. Então eu decidi, para não ficar de fora disso tudo, decidi criar uma automação aqui no N81N que faça justamente essa validação. Verificação de CPF e verificação da foto da pessoa em tempo real para saber se a pessoa é válida, se é real e se de fato é maior de idade, tá? E o template que eu vou utilizar aqui no vídeo, eu vou liberar gratuitamente para você, então fica até o final, assiste aqui, eu vou te mostrar como que você pega ele, tá? E já não se esqueça, né? Já deixa aí o seu like, já se inscreve no canal, beleza? E vamos embora para o vídeo. Já quero começar contextualizando para vocês aqui o seguinte. Primeiro que essa aqui é a automação, tá? Que eu fiz aqui no N8N. E que eu vou estar utilizando duas APIs, tá? O API CPF e o Luxand Cloud, tá? Ambas possuem limitação gratuita, tá? Tem vários tokens gratuitos ali mensal, então tu já consegue testar, validar, e se você for rodar depois em produção, você pode contratar o plano que também ele é bem em conta, tá? A API CPF, ela é a API de consulta de CPF, tá? Então, é para saber se aquele CPF é válido e pegar a data de nascimento da pessoa, o nome completo da pessoa e o gênero, tá? No nosso caso aqui, eu quero essa API para ver se o CPF é válido e se a data de nascimento colocada lá no formulário de fato bate com a idade, né? Sim, e aqui é o nosso projetinho, né? Nossa página HTML que eu fiz aqui bem simples, tá? HTML direto. Eu fiz o HTML aqui usando o anti-graft, tá? Vou liberar para vocês também essa página HTML aqui, tá? Não se preocupa com isso. A única coisa que vocês vão precisar fazer é aqui, ó. Essa parte aqui de barra verificar, ó. Aqui. Vocês vão passar aqui a URL do webhook de vocês do N8N. Mas não se preocupa não que eu vou mostrar para vocês como é que vai funcionar aqui. Tá bom? Então vamos lá. Então beleza. Essa vai ser a API que eu vou usar para a validação do CPF e essa daqui vai ser a API que eu vou estar utilizando para fazer o reconhecimento facial, tá bom? Então ele pega aqui, ó, pela imagem da pessoa, ele consegue pegar algumas informações. O que eu quero puxar aqui no nosso exemplo é a idade da pessoa, saber se ela é maior de idade ou não e se é uma pessoa real, beleza? Show de bola. Eu não sou patrocinado por nenhuma dessas marcas, tá, pessoal? Realmente foram as que eu achei melhor, mais simples de fazer, que tem limitação gratuita e generosa e tudo mais. Então observe que a Luxand aqui, ela tem aqui algumas empresas, né, que confiaram, ó, Danone, Samsung, LG, então o negócio aqui é bem interessante. E a API CPF é bem usada aqui para os desenvolvedores também. Plano de vocês aqui, ó. O gratuito você consegue ter 100 consultas diárias e 6 consultas por minuto, beleza? Toda semana, todo mês tu consegue fazer a renovação aqui gratuitamente. Se você quiser um plano mensal, ó, R$ 49,90 se for pagar por mensal, R$ 29,90 se for o plano anual, 1.000 consultas diárias, 80 consultas por minuto, tá bom? Já o de Face, né, pra gente fazer detecção facial, a precificação está a seguinte. Tem também um plano gratuito, beleza? Mas aqui, ó, $9 por mês, você tem 1.500 requisições e 20 transações por minuto. Beleza? Show de bola. Então vamos começar mostrando aqui o negócio funcionando, tá? Essa foi uma página HTML que eu fiz. Eu usei aqui o anti-graft para criar aqui a página para mim, beleza? Vou liberar para vocês também essa página HTML. Então tá aqui. Abri aqui, inclusive, no meu computador. Mas isso aqui, a premissa é a mesma, tá? Você pode aplicar aí no seu site, com o seu formulário que já existe. Então, eu vou passar aqui o CPF e mandado de nascimento. Pronto, coloquei aqui o CPF, data de nascimento, venho aqui em continuar. Aí ele vai, ó, pedir para eu abrir aqui minha câmera, certo? Essa câmera aqui já está sendo usada pelo OBS. Vou usar aqui a minha câmera do notebook, que é horrível. Câmera horrível, olha só. Vamos lá. Então, vou até tirar esse microfone aqui da frente. Beleza. Eu acabei olhando para a câmera para outra câmera aqui, mas enfim, vamos lá. Aí eu venho aqui em verificar a identidade e pronto. Ele vai fazer a verificação, acesso liberado. Beleza?
Então, ó, vindo aqui no template, esse aqui é o template no 8N, venho aqui em Executions, vamos ver aqui a última execução que eu fiz, que é justamente essa daqui, e olha só o que acontece. Primeiro de tudo, um webhook é disparado aqui para o meu fluxo do 8N, certo? Esse webhook, ele vai estar passando aqui o meu CPF, a data de nascimento, a minha imagem, a foto que eu terei em base 64, né? Base 64 é um código, é a imagem convertida em texto, beleza? E a partir disso, eu passo as informações aqui para dados, né? Então, eu passo aqui o CPF, passo aqui a nascimento, passo aqui a selfie, que é o base 64, beleza? Então, eu tenho aqui essas informações. A partir disso, eu chamo a API do Luxand, certo? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que vocês configuram a API de vocês. Mas aqui ele vem aqui, ó. Eu passei para cá, a API. E aqui ele me retornou, ó, sucesso, o score de realidade, né, da imagem e resultado real. Então ele considerou que minha foto é real, beleza? E aqui é uma verificação que eu coloco aqui para dizer, né, se resultado é igual a real ou não. Porque senão ele vai retornar aqui, ó, nesse webhook, passando liberado como falso e o motivo não é uma pessoa real, tá bom? Depois disso, ele vem aqui também chamando a API do Luxand, certo? Só que para a parte de detecção de idade, tá bom? Então primeiro eu verifico se a pessoa é real ou não e agora eu vou fazer a parte de saber a idade, tá? E aqui, ó, ele me retornou, olha só. Então aqui eu passo, ó, minha foto no base 64 e aqui ele me retornou homem, probabilidade, idade, ele me deu aqui 28 anos, mas passou aqui como adulto, beleza? Pronto, show de bola. Então, adulto é um if, true ou false. Você pode ver que mesmo com a qualidade horrível aqui da minha câmera, ele conseguiu passar certinho, né? Então, eu não tenho 28 anos, tenho 25, mas enfim, tá próximo é a idade. Se ele desse como adulto igual a false, então ele retornar aqui, ó, não é maior de idade, beleza? Então ele segue. Aí ele vem aqui agora para a terceira consulta, né? Terceira e última consulta via API. Nesse caso aqui, eu vou estar usando o API CPF, beleza? Para quê? Para eu passar aqui, ó, o CPF e aí ele vai me retornar aqui o meu nome completo, o meu gênero, data de nascimento, beleza? E o CPF. Aqui é um código em JavaScript, onde eu vou simplesmente passar a data de nascimento que eu digitei lá no campo de formulário, a data de nascimento retornada pela API, beleza? E a partir disso, eu vou retornar aqui, ó, se as datas são iguais, ou seja, se eu passei tudo certo, porque é estranho, né? Se eu passar uma data de nascimento diferente daqui, realmente é o CPF, tá? Então, eu quero fazer essa validação também. E aqui eu passo também se maior de idade é igual a true. Tanto aqui o 1 é o que passa no formulário, como o do CPF, tá bom? Mas, convenhamos que se datas iguais for true e qualquer um desses aqui for true, o outro também vai ser true, certo? Então, beleza. Aí aqui no if, eu passo aqui, ó, datas iguais igual a true, ou seja, se datas iguais é verdadeiro, né? Então tá tudo igual, bateu, né? Convergiu, aí passa. Se não, ele vem para cá e bota, ó, liberado false, motivo datas não convergem, certo? E aí ele vem para outro if. CPF maior de idade, verdadeiro ou falso? Se for verdadeiro, retorna para o site passando que deu tudo certo. E aí ele me retornou ali dizendo que deu tudo certo. Se deu false nessa última verificação, aí ele bota aqui, ó, CPF não confere com a selfie capturada. Na verdade não é esse o motivo. Esqueci de editar isso aqui, deixa eu só corrigir isso aqui. Vamos lá. Aqui não é CPF não confere com a selfie capturada. É que CPF não confere com o CPF. Não, vou botar só assim, ó. CPFs não convergem. CPF não convergem. Beleza. E pronto. Então, essa é a automação, tá, pessoal? Resumindo, recapitulando, ele vai primeiro verificar se a pessoa é real ou não, usando a API da Luxand. Depois vai verificar se a pessoa
é maior de idade ou não, usando a API da Luxand. Depois vai verificar se o CPF é real. A partir disso, vai fazer uma validação, né? Se o CPF que eu coloquei lá no formulário converge com o CPF, com a idade do CPF real que eu coloquei. E se no CPF também é maior de idade ou não, beleza? Se sim, aí passa. Ou seja, a gente tem todo esse processo de verificação para aí sim ele vir aqui e passar, ó, acesso liberado. Beleza? Se, vou colocar aqui uma coisa, vou colocar aqui, por exemplo, botei aqui um CPF diferente. Vou colocar minha data de nascimento mesmo. Botei um CPF aqui bem aleatório, continuar. Fazer aqui a selfie normal, beleza. Verificar a identidade. E aí ele vai me retornar. Olha só, verificando a identidade, acesso negado. Beleza? Então, é isso. É assim que funciona, tá? Agora, eu quero mostrar para vocês como que vocês podem estar configurando para vocês, né? Porque vocês vão receber um template, né? Vocês vão vir aqui, vão usar o template de vocês, tá? Mas vocês vão precisar fazer configurações de credenciais, tá? Que é essas questões aqui, ó. Essas duas credenciais aqui que vocês vão precisar ter, beleza? Então, primeiro de tudo, vocês vão criar a conta de vocês, né? Fazer aqui a conta no API CPF e fazer a conta aqui no Luxand Cloud, beleza? No meu caso aqui do Luxand, eu faço o login aqui pelo Google. Fiz o login aqui nas duas ferramentas, tá vendo? Aqui na API CPF, você vem aqui, ó, em minhas chaves API, certo? E aqui você vai ter, ó, acesso à sua chave, tá? Se aparecer aqui para tu criar, você cria. Se eu vir aqui em detalhes, aí aqui, ó, vai aparecer a sua chave API. Você vai vir aqui, vai copiar essa chave API. Aí você vai vir aqui no seu N8N e tu vai usar aqui, ó, na API CPF, tá vendo? Aí tu faz o quê? Aqui nessa parte de header auth, tu vai criar uma nova credencial. Aí vocês colocam aqui, ó, API CPF, para vocês saberem que é, né? Aí aqui em nome vocês vão botar X API Key e aqui vocês vão colar a API de vocês. E aí vai dar um salve, beleza? E pronto, aí vocês vão usar isso aqui. Isso aqui é uma forma de segurança, tá? Vocês poderiam, ao invés de estar passando aqui, vocês poderiam estar passando, vindo aqui em headers, habilitando, aí colocando aqui X API Key e aqui vocês colando aqui a API de vocês. Também tem essa possibilidade, beleza? No meu caso aqui, eu crio aqui um header auth aqui no N8N, tá? Mesma coisa, vocês vão fazer aqui da API da Luxand, tá? Então, venho aqui. Vocês abrindo aqui, ó, já vai aparecer para vocês o API CPF, vocês já criaram o API CPF, só que vocês vão criar uma nova credencial. Ah, vocês colocam aqui, Luxand, né? Luxand, show. Nome, aí aqui é token, tá? Esse caso aqui é token. Só confirmar aqui para ver se é token mesmo, para eu não passar a informação errada para vocês. Ó, é isso mesmo, é token, tá bom? Token. E aqui vocês vão botar a chave de vocês. Onde que pega essa chave? Tô aqui na Luxand, ó. Aí eu venho aqui em API Token. E aqui vocês vão clicar aqui nessa olhinho aqui. Copia o token. Volta no N8N, cola aqui e salva. Beleza? Pronto. Dessa forma, já está configurado. Você não precisa mexer em nada mais aqui no template, beleza? O template já vai estar funcionando tranquilamente. Redondinho. Anderson, mas aí como é que eu vou testar no HTML? Pronto. No HTML, vocês vão ter que pegar o webhook, certo? Que esse é o webhook seu aqui, ó. O webhook de produção de vocês, tá? E isso aqui vocês vão colocar no script do formulário de vocês do site. Então, se você tiver um site sei lá, se tem um site lá que vocês fizeram em Next.js, por exemplo, e lá tem um formulário, aí você vai configurar para que no momento que você clicar no botão enfim, tem que ter essa validação, tá? Clicou no botão, vai ter que mandar para cá. No meu caso aqui, eu faço a validação aqui usando esse código HTML, tá bom? Que vocês vão receber também. Vocês pegam o HTML de vocês só vão precisar editar esse HTML, tá? Vocês podem pesquisar aqui, ó, por /verificar. Aí aqui, ó, tem aqui, ó,
os dados, beleza? Aí vocês vão dar um Ctrl V. E no meu caso aqui já é esse aqui. Só que no caso de vocês, vão colar exatamente aqui igual, né? Como é que tá. Dá um Ctrl S. Aí vocês vêm aqui, ó, clica com o botão direito. Clica aqui em Copy Path, beleza? Para copiar o caminho que está o seu HTML. Entendeu? Aí vocês vão vir aqui e só colar, ó. Colou, apertar Enter e vai aparecer aqui já. Fechou? Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Ele é mais para fins educativos, para vocês aprenderem. Mas, cara, esse template aqui, você sabendo implementar em algum outro site, você consegue fazer, tá bom? São 2 sites confiáveis para essas questões de verificações. E é isso. Se não se inscreveu ainda, já se inscreve aí, beleza? O template, juntamente com o HTML, os 2 arquivos, eles vão estar disponíveis no meu hub de templates gratuitos, tá bom? Vou deixar aqui o link aqui na descrição ou nos comentários fixados também. Vocês clicam lá. Entra no grupo do WhatsApp, porque o link do hub gratuito fica lá na descrição do WhatsApp, tá bom? Então é isso. Fico por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Valeu!